boa noite. Hoje é dia 9 de agosto de 2024. Meu nome é Victor Farinelli, eu sou subeditor e repórter de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Ópera Olímpico. O Brasil ganhou 3 medalhas no dia de hoje, uma de cada cor. Bronze com Alisson dos Santos nos 400 metros com barreira no atletismo, prata com Isaquias Queiroz nos 1.000 metros em velocidade na canoagem e ouro com a dupla Duda Lisboa e Ana Patrícia no vôlei de praia. Outro resultado destacado do dia foi a medalha de ouro da boxeadora argelina Imani Khelif, alvo de ataques de ódio da extrema-direita mundial, que questionou a sua sexualidade, mas ela superou as críticas e também a sua adversária na final, a chinesa Yang Liu. Perder essa medalha de ouro impediu a China de recuperar a liderança do quadro de medalhas, que está com os Estados Unidos. Apesar de que os dois países estão empatados no número de medalhas de ouro, o país norte-americano se impõe graças ao total de medalhas, onde supera amplamente os asiáticos. Faltando 2 dias para o final do evento olímpico, quem terminará com o título de a maior potência esportiva mundial da atualidade? Como essa disputa pode afetar os equilíbrios geopolíticos? Poderá o Brasil conquistar mais alguma medalhinha para tentar se colocar entre as 15 maiores do planeta? Essas perguntas serão debatidas hoje no Ópera Olímpico com 2 convidados bastante conhecidos aqui da casa. Hoje estaremos com Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. E também teremos Reginaldo Nasser, professor livre-docente na área de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, coordenador do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais e pesquisador do Instituto de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. Além do meu boa noite aos nossos ilustres convidados, eu trago aqui a primeira pergunta deste programa. Professor Reginaldo, professora Ana Prestes, no programa de ontem, o Gilberto Maringoni, nosso convidado, classificou estes Jogos de Paris 2024 como os Jogos da OTAN. Entre os argumentos para cunhar esse termo, ele falou da exclusão da Rússia e da Bielorrússia, né, por conta do conflito na Ucrânia, né, a proibição de protestos contra Israel, o próprio não banimento de Israel, né, que poderia ter sido excluído pelo mesmo critério que baniu a Rússia e a Bielorrússia, né, a hostilidade a alguns atletas chineses que foram reportadas às autoridades do evento, entre outros elementos. Vocês concordam com esse termo de os Jogos da OTAN? Quem começa respondendo é a Ana Prestes. Obrigada, Vitor. Boa noite a todas e todos. Boa noite, professor Reginaldo. Já estivemos juntos essa semana, conversando aí sobre a situação da Palestina. Sempre um prazer estar contigo. Todo mundo que está nos acompanhando também aqui no chat. Eu gostei desse termo do Maringoni. Não assisti o programa, depois eu quero até voltar lá para assistir. Por estar sendo na França, né, nessa França do Macron, que faz de tudo, tem feito de tudo para se demonstrar como um fiel aliado, né, dos Estados Unidos na Europa, fiador desse absurdo que é o prolongamento da situação na Ucrânia, né? Não conseguem fazer nada para demover, para criar uma solução para essa guerra. Muito pelo contrário, ele é um dos que vem reforçando a tese da OTAN de mais guerra, de forçar a barra cada vez mais com a Rússia, chegando ao ponto de, alguns meses atrás, inclusive, sugerir envio até de tropas para a fronteira, né? Tropas ali para fronteira, para regiões fronteiriças com a Rússia, né? Da Polônia, com a Rússia, se eu não me engano, mas algumas regiões em que eles poderiam colocar tropas
da OTAN. E é muito a cara da OTAN por conta disso mesmo que o Maringoni falou, por essa dupla moral tão descarada, né, tão evidente, de que um país genocida, um governo genocida, como o governo de Israel, os seus atletas, na sua maioria militares, membros do IDF, das Forças de Defesa de Israel, são permitidos, são admitidos nos Jogos para representar este país. Os protestos, a gente sabe que os protestos são reprimidos, né? São contidos, tentam evitar, porque eles são naturais, eles vão aparecer mesmo com relação à Palestina. Enquanto isso, outros países, como a Rússia e a Bielorrússia, estão proibidos de participar. Então, que moral é essa? Que dupla moral é essa, né? Em que algumas guerras e conflitos são condenáveis, são passíveis de censura, né? Os seus atletas são censurados e outros não, né? A gente já vai aí para, se for contar todo o conjunto de pessoas atingidas na Palestina, daqui a pouco a gente vai chegar ao número de 200 mil, pelo menos 200 mil palestinos, ao desse massacre, desse genocídio que está sendo perpetrado por Israel. Então, nesse sentido, esses jogos, da forma como eles estão sendo levados pela França, é óbvio que a gente sabe que tem o COI, tem o Comitê Olímpico Internacional, mas que passa por ele também essas decisões, mas a condução da França e a cara que ela dá para esses jogos, ela é muito a cara hoje dessa OTAN belicista, dessa OTAN que tenta justificar sua própria existência, né, sua própria razão de existir. Eu concordo com o Maringoni nesse sentido, então. Perfeito. Passando a bola para o professor Reginaldo Nasser. Boa noite, Vitor. Boa noite, Ana. Prazer novamente estar aqui com você. Por mim, estaria todo dia da semana com a Ana, companhia sempre inteligente, agradável. E hoje eu estou aqui a lá Glauber Rocha, que eu estou no interior aqui na casa da minha mãe e voltei ontem de Salvador, então minha câmera está bem Glauber Rocha. Olha, eu concordo sempre com o Maringoni, meu amigo, eu sempre sigo as questões dele. Eu faria uma pequena, e concordo com a Ana colocou, mas faria apenas uma pequena correção. Não é nada demais, mas a OTAN é um braço armado de algo maior. Eu acho que o que explicita nas Olimpíadas é aquilo que se convencionou chamado mundo ocidental. Obviamente eu não concordo com essa expressão, tudo que ela traz, mas ela revela a hegemonia de valores, a hegemonia política, a hegemonia econômica, e a OTAN é o braço militar. Porque aqui nós estamos falando de valores, né? As Olimpíadas, não só essa, naturalmente, sempre aparece a questão política. Tem aí para não ir muito longe, todo o histórico do século XX, é possível contá-lo, é possível identificar os conflitos, é possível identificar as estratégias imperialistas, hegemônicas, é possível identificar a negação disso, né, pelas Olimpíadas. Quer dizer, as cenas do Hitler, né, comemorando a vitória do ariano e muito zangado com a vitória do negro americano, Jesse Owens, né? Mas também os negros americanos, nas Olimpíadas, se eu não me engano, 72, 68, 72, que vão lá para o palco, levantam a mão, aquele símbolo do protesto, né? Então, e nesse sentido, sim, é claro, hoje nós estamos vivendo, a Ana já falou sobre isso,
Estamos convivendo com genocídio. E o país que pratica isso está lá, com pompas e circunstâncias. E, ao mesmo tempo, a Rússia, que pode fazer a crítica que for, mas longe está fazendo genocídio, muito longe disso, né? Então, essa questão é explícita, e vamos discutir aqui outros temas. Mas é interessante notar, eu sempre fiz isso, independente da minha profissão, né? A gente sempre gostei de seguir Olimpíadas na medida que pode e ver essas questões políticas. Então, acho que o que aparece, né? Em primeiro lugar, você tem você tem as competições coletivas, você tem as individuais, né? E nas individuais é onde a possibilidade de aparecer as manifestações de repúdio a algo são maiores, claro. É mais difícil ter um consenso numa equipe coletiva de vôlei ou de futebol. Então, essa coisa da manifestação individual, ela aparece. Do outro lado, seja na individual, seja na coletiva, o canto dos hinos, né? É uma exaltação da nação, né? Então, por princípio, né, é um desfile, vamos dizer assim, de exaltação patriótica, de nações, de nacionalismo, que é usado para diferentes propósitos. Sem nacionalismo e a ideia nacional, ela pode usar, seja como resistência, mas e também como dominação e como expansão, né? A bandeira, né? Os símbolos, quando a gente faz a referência à França, né? Futebol também tem isso. Mas quem é a França? Né? Boa parte, eu não lembro, aí, 60%, 70% do time francês, que até ficou em segundo lugar, são de negros e árabes, né? Então, assim, é a França? Que França é essa? Né? Então, isso permite também ver essas dinâmicas, né, nas respectivas sociedades. E, nesse sentido, um outro elemento para complementar é o público, né? Quer dizer, houve aí essas Olimpíadas, o caso lá da vaia argentina, porque a Argentina, os atletas da Argentina, aí de forma coletiva, fizeram um canto racista, né? E ali, naquele jogo da França, provavelmente boa parte ali do público é de origem árabe ou de países africanos, né, do Saara, do subsaariano, né? Então, isso revela, né? As vaias também são atletas, as manifestações, ou seja, as Olimpíadas permitem aflorar isso. Mas é óbvio, como a Ana já falou, por isso que eu não vou repetir, realizado em Paris, Macron, a ideia toda essa ideia de Paris, da França, como iluminismo, né? Uma grande potência, foi império colonial, tudo isso é inevitável, vem à tona, não vai ter. Vamos torcer, eu sei que eu e a Ana compartilhamos isso, que venha ter uma outra Olimpíada aí do Império Sul Global, né, que traga essas questões. Mas ali no centro da Europa era isso mesmo. Então, ou seja, a OTAN é uma parte disso. A OTAN é o braço armado para executar, colocar em marcha, colocar em execução, de forma concreta, esses valores. E cada vez mais, ela já falou aí, e já há um tempo a OTAN está indo além das suas fronteiras, né? Atacou a Líbia, ocupou o Afeganistão e ocupou o Iraque, né? Então, aquela ideia de OTAN uma força defensiva do comunismo, de forma explícita e clara, já foi abandonada há muito tempo. Então, ela é o condutor de todos esses valores aí. Como não tem o reloginho, eu estou meio perdido aqui quanto que eu falo. Aqui no Open Olímpico a gente não tem reloginho, mas temos menos perguntas, então a gente acaba entrando no mesmo horário, no mesmo limite de tempo de sempre. A gente, inclusive, tem tempo para ler alguns comentários da nossa audiência, como, por exemplo, o do Silvio Queiroz, que diz:
foi em 1968 que atletas negros americanos fizeram no pódio o punho cerrado dos Panteras Negras, assim, a Olimpíada que aconteceu na Cidade do México, né? Vamos para a segunda pergunta, mas antes da segunda pergunta a gente tem que mostrar o nosso quadro de medalhas, porque ele tem a ver com a segunda pergunta. Eu vou pedir para o nosso produtor Zé Igor chamar ali na medalhinha. Ali, primeiro a gente vai falar do Brasil, que está em 17º lugar, com 3 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 9 de bronze, 18 no total. Faltam 3 medalhas para o Brasil igualar a quantidade total de medalhas de Tóquio 2020. Né? Mas a nossa pergunta vai ser sobre Estados Unidos e China, e aqui no nosso quadro a gente vê que os países estão empatados em número de medalhas de ouro. São 33 medalhas de ouro para cada um, mas os Estados Unidos supera com alguma folga os chineses, né, na quantidade total de medalhas, 111 a 83, né? Na medalha de prata, por exemplo, já tem uma diferença aí de 12 medalhas a mais. Portanto, nessa disputa que a gente disse, né, para quem vai ter a hegemonia no final, a China terá que ter pelo menos uma medalha de ouro a mais que os Estados Unidos se ela quiser ganhar, porque se empatar como aconteceu agora, o critério de desempate das medalhas de prata já é inalcançável para a China. E a pergunta, meus caros convidados, é justamente essa. Essa disputa entre China e os Estados Unidos pela liderança do quadro de medalhas pode ser vista como um elemento da disputa pela hegemonia global entre esses mesmos países, né? E emulando aquilo que foi no passado, durante a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou vocês acham que o que temos hoje é diferente do que havia naquele então? Quem começa a responder dessa vez é o professor Reginaldo Nassi. Como eu estou inspirado pelo Glauber, eu vou começar pela dialética glauberiana. É e não é. Né? No primeiro momento, é uma disputa, não é casual que estejam os dois, que competem econômica, militarmente, e agora, ontem eu e a Ana abordamos isso, pela a China assumindo a liderança cada vez mais desse sul global. Não é casual. Quer dizer, isso era com a União Soviética. E me lembro perfeitamente, gosto sempre de trazer as lembranças, né? As lembranças dão um colorido a mais para nossas reflexões aqui. De adolescente, até depois, meu pai era comunista, e eu também, nem sabia direito o que era, mas era, e a torcida que a gente ficava. Só que eu vou te dizer, não tinha torcida. Agora eu vou fazer. A União Soviética ganhava tranquilo. Era interessante isso, que os Estados Unidos disputava com a Alemanha Oriental. Né? A Alemanha Oriental era par e passo com os Estados Unidos. E quarto lugar, o quinto, o sexto, era Cuba. Né? O que revela, acho que nós vamos discutir aí depois, no caso desses países, de políticas de Estado. Né? Os Estados Unidos a gente sabe, não é por isso, é política de empresa, né? Grandes corporações, né? Investe pesado nisso. O basquete dos Estados Unidos o basquete, porque antes tinha essa coisa do profissional, né? É interessante que tá me vindo na cabeça, tá, Dito? Eu tô aqui, porque na época criticava que os países socialistas, por exemplo, futebol colocava aspas, o que seriam os profissionais lá, porque o futebol não era profissional e eles criticavam muito isso, né? E aí hoje, eu coloco o Dream Team, que é hiper, não é só profissional, é um investimento bilionário, sei lá quanto, né? Mas isso revela política e Estado. Então, assim, a China voltou com todas aí as nuances que eu vou entrar, mas voltou com essa ideia da política do Estado, investimento, sociedade. Agora, é claro, faltam os valores. Não vou entrar aqui no debate da China, mas aquela época era uma disputa de visão de mundo. Você pode dizer, também hoje da China. Tá, mas mais pontual. Né? Aquela época, a Guerra Fria, você disputava palmo a palmo qualquer tema. Né? Me lembra o cinema.
a obra monumental do Kubrick, 2001 Odisseia. Aí teve a resposta que foi o Solaris, do Tarkovsky. Então, era disputa de valor, que é o valor de cada um, né? Não tem tanto mais isso, né? Eu diria, infelizmente, era muito melhor. É uma concepção de mundo, de indivíduo, de sociedade, de religião, tudo, né? Vinha tudo à tona isso daí. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos voltando a um aspecto, não é completamente, mas um aspecto importante da Guerra Fria. Eu não sei, não tenho acompanhado assim, com atenção, mas como que está Cuba? Não sei. Mas, claro, também revela, Cuba tem passado problemas gravíssimos, e, apesar disso, suponho que ainda tem, né, um certo destaque, né? Então, sim, vou ter essa disputa, e que bom que tem a disputa, porque a década de 90, né, mesmo depois, era o chamado mundo unipolar. Império. Vitor, também depois você pode falar, que você está seguindo e acompanhando. Cadê os países europeus? Porque não está aparecendo. Me parece também, eu não saberia explicar. A novidade é a Austrália, né? E os países europeus, pelo quadro que você mostrou aí, deram uma sumida, né? Interessante isso também, né? E eu não sei também se a gente fizesse uma variável aqui do sul global, né? Bom, a Rússia está fora, então isso também pesa muito, porque a Rússia ainda tem muita tradição. Mas, enfim, entendo que sim, é uma disputa importante e revela esse mundo que nós estamos vivendo, onde vai cada vez mais ter essa disputa. Ontem nós comentávamos isso, e a China parece que ela está entrando, está gostando disso. Perfeito. Ela tomou gosto para essa disputa global. Sim, antes de passar a bola para a Ana Prece, só respondendo rapidinho as duas coisas que o Reginaldo falou. Sim, os europeus estão mal, né? A Austrália está em terceiro, o Japão está em quarto, a anfitriã França está em sexto lugar, por exemplo, né? E o que você falou sobre Cuba, Cuba tem uma performance bem abaixo do que era nos anos 70, 80, mas ainda é o segundo melhor país da América Latina no quadro de medalhas, tem 2 medalhas de ouro. Cuba só está atrás do Brasil, que tem 3, né? Mas no âmbito latino-americano é o segundo melhor país, pelo menos até agora. Professora Ana Prestes, passando a bola para você dessa vez. Eu concordo muito com a avaliação do professor Reginaldo, quero só complementar algumas coisas. Primeiro, que não é casual e também é inevitável que seja visibilizada, digamos assim, né, no quadro de medalhas, essa disputa, embora os chineses sempre fazem questão de falar, nós não estamos disputando, nós não estamos na Guerra Fria, nós não estamos disputando a hegemonia mundial, eles fazem muita questão, né, de sempre se diferenciar daquele momento. Mas é inevitável a leitura de que há uma competição entre esses dois países, até mesmo na questão da fronteira da tecnologia, né? E o esporte hoje tem muito a ver com tecnologia também, com investimento, né? Então eu vejo muito por aí também. Acaba revelando uma disputa que há por trás por avanço tecnológico, né? E isso se manifesta também no esporte, no investimento que se faz para as condições dos atletas treinarem, né? Todo eu não sou especialista nessa área da tecnologia do esporte, mas a gente sabe por acompanhar que isso tá muito forte, né? E essa disputa mostra bastante isso. Isso diz também muito sobre o Brasil, né? O quanto o Brasil ainda precisa investir se quiser ter bom desempenho no esporte de alto rendimento, um país
tão grande como o Brasil tem condições de estar mais próximo desses países, com uma população grande como a nossa, tem condições de estar mais próximo desses países que têm boas performances no esporte de alto rendimento. Essa questão do quadro geral de medalhas, Victor, você falou que no total de medalhas, né, os Estados Unidos está bem à frente da China. Uma coisa que a gente estava prestando atenção, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, é de que a China não apareceu com tanto destaque nos esportes mais coletivos. Ela apareceu com mais destaque nos individuais, né? Isso também tem a ver com essa questão da quantidade geral de medalhas, né? Também por aí um pouco. Então, eu acho isso, complementar nesse aspecto o que o professor Reginaldo falou e sobre essa disputa que ela acaba acontecendo, não com aquela emoção, concordo com ele, que tinha, porque eu sei um pouco, porque a minha família morava na União Soviética, nem tão União Soviética, no auge daqueles jogos ali dos anos 80, né? E eu cresci nesse ambiente, né, também, de uma torcida muito forte pelo campo soviético e pela União Soviética nos Jogos Olímpicos. Perfeito. E complementando o excelente comentário da Ana Prestes, né? Realmente a China se destaca muito nos esportes individuais. A preparação da China parece ser, né, voltada a esses esportes onde você ganha muito maior quantidade de medalhas, né? E a China, a cada competição, ela aumenta o número de modalidades que ela inclui. Por exemplo, para citar um exemplo bem claro, é o que aconteceu na natação. Em Tóquio 2020, a China ganhou pouquíssimas medalhas na natação e nessa Olimpíada a China ganhou 12 medalhas na natação, apesar de que só 2 foram de ouro, mas olha a diferença de ganhar tipo 2 ou 3 na Olimpíada passada e agora ganhar mais de 10. Né? Então você vê aí que a China está se preparando para ser uma potência numa modalidade que dá muitas medalhas. Né? E isso faz diferença. Verdade. E eles desbancaram na natação os estadunidenses em algumas provas que eram assim, eles achavam que não iam perder nunca mais. Eles ganharam simplesmente a prova mais clássica da natação. A do revezamento. Né? Os 100 metros livres. Sim. E os Estados Unidos morderam os lábios de raiva, porque eles não podiam imaginar que um chinês pudesse ganhar essa prova e ganhou. E ganhou também nos 400, nos 100 metros no revezamento, né? 4 por 100 metros. Com o mesmo atleta que, inclusive, bateu o recorde mundial dessa prova durante esta Olimpíada. Vou ler aqui rapidamente alguns comentários, né? Mais um comentário aqui do Silvio Queiroz. O resultado de atletas como a Rebeca na ginástica indica que a gente tem potencial para subir no ranking olímpico. Tem mesmo, mas como a Ana Prestes falou, falta um pouco também de tecnologia do esporte. A gente falou em outras edições sobre a questão da preparação, da formação de atletas, mas a formação também depende um pouco de tecnologia nessa preparação, né, que a China está tendo, por exemplo, por isso que está avançando bastante, e eu acho que nesse caso o Brasil está bastante atrás. O Rodrigo Garrido dos Santos acaba de fazer um superchat para a gente, em pesos chilenos, ele deu 2.500 pesos chilenos, né? Obrigado aí, Rodrigo. E o comentário dele é: na final do salto triplo masculino, teve 4 cubanos e 3 medalhas para cubanos, todos por outros países. Cuba tem esse problema também, como isso que o professor Nasser falou, que Cuba tem um menor potencial que em outras Olimpíadas, também é pelo fato de que alguns atletas cubanos, nessa Olimpíada mesmo, estão se destacando, mas competido por outros países. Uma das medalhas de ouro, inclusive, de Cuba nessa competição foi do Mijaín Lopes, que ele ganhou na final de outro cubano que competiu justamente pelo Chile, de onde o Rodrigo Garrido nos mandou esse superchat. Um chileno, quer dizer, um cubano que competiu pelo Chile, ganhou a medalha de prata, perdeu na final para outro cubano que foi o campeão olímpico, né? O Mijaín Lopes. Nós vamos fazer o nosso intervalo, que sempre fazemos na metade dos programas, para lembrar a vocês que Ópera Mundi está enfrentando, né, ataques sionistas desde que iniciou a cobertura da ofensiva de Israel
contra o povo palestino. Nós seguimos lutando para levar informação gratuita e independente a todos, mas precisamos da sua ajuda para manter essa cobertura jornalística. Por isso, estamos lançando uma campanha de arrecadação com a qual você pode nos ajudar com menos de R$100 por mês. Até o dia 20 de agosto, aqueles que fizerem as assinaturas solidárias semestrais no site operamundi.com.br/apoio, né? A assinatura solidária semestral custa R$60 por mês. Quem fizer essa assinatura vai ganhar esta camiseta exclusiva que está aqui, ó, no nosso... Mais um pouquinho para cima aqui, ali... Aqui, mais especificamente, o nosso produtor Zé Igor está mostrando a camiseta aí que você vai ganhar. Essa camiseta que tem a ilustração do cartunista e ativista Carlos Latuf, belíssima, né? Ilustração. Tá aqui, ó, no cantinho do nosso varal improvisado. E se você gastar um pouquinho mais, R$75 mensais para fazer a assinatura anual, você recebe, além dessa belíssima camiseta, um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, do Breno Altman, né? E nós lembramos que existem outras formas de contribuir com a Opera Mundi, embora a mais interessante agora seja a assinatura solidária no site operamundi.com.br/apoio, nós sempre lembramos. As outras opções são, por exemplo, através do nosso canal do YouTube, se tornando membros pagantes do nosso canal, né? Inclusive, nós temos 2 novos membros, eu já quero aqui agradecer a eles, a Evelyn Kate e o Thiago Elias Viana Jorgens. Muito obrigado, Evelyn, muito obrigado, Thiago. Né? Além dos membros pagantes, você também pode contribuir nessas nossas transmissões ao vivo com o Super Chat ou com a opção do Super Sticker. Né? Se você estiver assistindo um programa gravado, você pode utilizar a ferramenta Valeu Demais. E também temos a sexta opção, que é a opção do Pix. A nossa chave Pix é apoia@operamundi.com.br e a nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. E nós voltamos ao nosso programa para tratar de um dos temas mais discutidos desses Jogos Olímpicos e que terminou com um final feliz para a boxeadora da Argélia, Imane Khelif, que foi, como nós dissemos no início do programa, medalha de ouro em sua modalidade nestes Jogos de Paris. Porém, sabemos, né, que a extrema-direita vem fazendo um uso em vários países. Aqui no Brasil mesmo nós tivemos, né, muitos bolsonaristas usando esse caso. Nos Estados Unidos, o Donald Trump e o seu grupo político, né, o Partido Republicano, também tem utilizado isso. Como vocês avaliam esse uso da extrema-direita do caso da boxeadora argelina? Dessa vez eu começo perguntando ao professor Reginaldo Nasser. Olha, esse caso, ele é... Na verdade, antes de começar aqui o programa, eu ia sugerir que é para começar por ele, porque ele explicita de forma muito clara aquilo que a Ana também está comentando, a gente tem comentado aqui, essa imposição, essa hegemonia, dos chamados valores ocidentais, né, do mundo branco. Né? Inicialmente eu vi, acompanhei a notícia, e depois eu me interessei e fui pesquisar um pouco. Né? Em primeiro lugar, tem que se repudiar, para ver os limites, a forma como se invadiu a vida dessa boxeadora argelina, né? Descendo aos mínimos detalhes de sua vida, dos exames laboratoriais, quer dizer, sim, os exames laboratoriais são importantes, mas eu comecei a ler, é uma coisa assim, horrorosa os detalhes que se desce, quer dizer, não é raio-x da vida dela, é ressonância, parece, da vida dela e tudo mais, né? Então, esse é o primeiro ponto. O outro foi a atitude, eu não lembro agora direito, mas do comitê, acho que é o Comitê Internacional do Boxe, se eu não me engano, que vai premiar a italiana que perdeu. Uma coisa assim, assintosa, assim, uma coisa arrogante, né?
por pai dele. E esse comitê, pelo que eu li, desacreditado. Inclusive, essa coisa dos exames dela, dizer do nível de testosterona, ele é muito criticado, a forma, inclusive em termos técnicos. Eu li alguns geneticistas explicando isso, que ela se declarou e continua declarando mulher, que não houve nenhuma interferência, nenhuma ação de provável mudança, que na Argélia, inclusive, é proibido, né? Então é interessante, porque um argelino, imagina, o argelino, quer dizer, um dos símbolos do colonialismo francês e mundial, porque a Argélia foi hoje que nós estamos vendo gás, a Argélia foi uma referência, ganhar, né, como você está dizendo, conseguiu hoje da China, ganhar uma medalha de ouro em Paris. Né? Realmente é uma coisa. Então, eu fui ler também que já houve outros casos, na década de 80, na década de 90, e que não chamaram tanta atenção. Né? Então, ou seja, os acontecimentos existem. O que é que ganha dimensão? Né? Então, eu diria, Vitor, eu entendo que não é só a extrema-direita, não. Né? Porque, hoje em dia, né, os chamados liberais, né, os chamados os moderados, né, eu acho que esses aí são os piores. Né? Eles usam a extrema-direita como válvula de escape. Mas isso daí é a perspectiva dominante desses valores ali europeus, né, ocidentais, se viram afrontados por esse caso e que assumiu uma proporção gigantesca. Então, claro, a extrema-direita leva isso ao limite. Né? Então, ou seja, portanto, é algo que, vamos dizer, traz de forma clara o que nós temos discutido. E aqui é colonialismo. Né? Nós estamos falando da disputa com a China, é uma disputa de poder, é uma disputa de economia, uma disputa aqui. Aqui não é bem disputa, né? Aqui é visto como um assinte, alguém colonizado, árabe, negro, vir aqui ganhar. E o boxe, né, traz um pouco essa ideia, né, do macho, né, do coisa viril, né? E isso para uma mulher argelina. Então, né, quer dizer, não pode ser mulher, né? Tem que ir lá, esmiuçar, né, retirar ali do organismo, né? Lembrei muito do Foucault, essas coisas, do biológico, para dizer que ela não é mulher, no fundo ela é homem, né? Então, realmente é assustador a forma. Estou supondo, né, você colocou aqui na pauta sem o resultado da medalha de ouro, que já estava chamando a atenção. Já estou imaginando o que vai acontecer amanhã nos jornais, as atitudes desses comitês. É muita paranoia. Eu não sei, não. Vai ter muito movimento para tirar essa medalha dela. Eu ainda tenho dúvidas em relação a isso. Vamos fazer de tudo para tirar essa medalha. Isso aí é um tapa na cara da civilização branca ocidental. Né? E os argelinos, as argelinas, os árabes, os negros, teriam muito que comemorar. Enfim, eu fiquei, como estou dizendo, muito... Quando eu fui ler mesmo, fiquei muito assustado com a dimensão que isso tomou e a forma como foi conduzido. Mas acho que a Ana pode abordar isso de forma muito mais apropriada do que eu. Perfeito. Então, fazemos o corta-luz e passamos a bola para a professora Ana Prestes. Ana Prestes, como você vê o caso da boxeadora Imani Khelif, que já é campeã olímpica? Eu acho que essa medalha dela foi muito merecida e todos que sofreram aí junto com ela, como nós sofremos, acompanhando esse linchamento que foi feito dela, né? Completamente absurdo.
Então, essa medalha tem que ser muito comemorada. E eu não sei, o professor Reginaldo falou que talvez seja contestada, acho que não vão ter coragem, vamos ver se vão ter coragem, porque já ficou muito feio, sabe, a forma como ela foi atacada. Eu não sabia dessa questão do comitê do boxe, tristeza, né? A gente sabe que o Comitê Olímpico Internacional a defendeu, né? Sim. O presidente do COI disse que não tinha que ter nenhum debate sobre isso, uma discussão, que ela era uma mulher e ela era boxeadora e ela estava na disputa. Tem alguém aqui no chat que lembrou do caso da Edinancy, eu também ia citar aqui já o caso da Edinancy, o João Carlos, isso, que uma judoca brasileira, também intersexo, né? E ela chegou a tentar suicídio, a Edinancy, por conta de todos os ataques. Ela conta essa história, né? De que ela chegou a pensar seriamente em tirar a própria vida por conta de todos os ataques que ela sofreu. Tem tantas dimensões nesses ataques de racismo, de xenofobia, de esse colonialismo, né, impregnado ali também, muito simbólico o fato de ser Argélia e na França, por tudo que o povo argelino já sofreu na mão dos franceses e como é importante para o povo argelino o seu processo de libertação. Tem até um outro caso aí, não sei se vocês acompanharam, de uma atleta argelina, filha de família argelina, que era do time da França e foi disputar pela Argélia. Tem toda uma confusão. Essa questão Argélia e França é uma relação muito tensa. Uma atleta da ginástica também, que sofreu discriminação e preconceito na França. E aí falou assim, então quer saber, eu vou então lá para a Argélia, vou disputar pela Argélia. Foi uma luta para ela também conseguir mudar para ser representante do time de uma equipe da Argélia, né, nacional da Argélia. E a nossa boxeadora, a Kelif, tem um fator aí também que é importante, que o professor Reginaldo não falou, então eu fico buscando, às vezes, trazer complementos para o que ele diz, do que está na base do fascismo também, né? Do diferente, né? Por isso a extrema-direita ela nada de braçada quando surgem essas oportunidades, entre aspas, né? Para que eles destilem todo o seu preconceito, essa visão de mundo retrógrada, né? Do diferente, né? E sempre é mais fácil também atacar mulheres, né? As mulheres são um alvo privilegiado, né? E você percebe que em outras atletas brasileiras, aproveitaram também o fato de terem chegado ao pódio para denunciar racismo, a Beatriz Souza, a Rafaela Silva, denunciar preconceito. Teve uma delas até, eu acho, não sei se foi a Rafaela, que fala da diferença de tratamento que ela recebia antes das pessoas saberem que ela era uma atleta olímpica, né? Como ela era tratada nos lugares onde ela ia, que mostra esse preconceito arraigado, né? Que é uma mistura também com racismo, né? Um racismo muito forte, né? E muita gente séria, né? Que fez análise desses ataques sofridos pela boxeadora, pela Argelina, falam exatamente disso, né? Da raiz racista desse preconceito da necessidade de você criar, manter padrões, né, binários, né, inclusive estéticos, né, do que é uma mulher, do que não é uma mulher. Teve um trabalho muito interessante que eu vi, vou ver até se eu consigo compartilhar aqui com o pessoal, do pessoal que faz comentários sobre questões de cultura. Eles pegaram pinturas feitas por franceses de mulheres argelinas.
e os traços dessas mulheres argelinas específicos, e como a Imani Khelif, a imagem dela é a imagem dessa mulher argelina. Então, eu achei muito interessante esse trabalho que foi feito para demonstrar esse preconceito, esse racismo, essa raiz colonial que fundamenta os ataques sofridos por ela e que são indignantes, que são assim, absurdos, que têm que ser muito denunciados. E um outro trabalho interessante que eu vi também, fazendo pesquisa, inclusive aqui para a gente comentar sobre todos esses casos, foi de uma estudante da USP, se eu não me engano, ela fez um doutorado, e ela faz um doutorado seguinte: atletas trans e intersexo não são mulheres legítimas para o esporte, que leva a um outro debate, porque a Imani, mesmo ela não sendo uma mulher, não sendo trans, ela não é trans, ela é cis, ela é uma mulher cis, ela recebeu um ataque transfóbico, né? E aí a gente fica pensando também nessa população trans, como elas sofrem esses ataques. Então, só um dado aqui, Vitor, só me permite. Claro. E aconselhar o pessoal, né? Que essa última fala da Ana sobre as pinturas, né? Eu não sabia disso. Então, aproveitem que está tudo ali. Leiam o livro do grande mestre Eduardo Said, O Orientalismo. Está tudo ali. Né? Tudo isso que nós falamos, o Said desenhou isso daí na literatura, nas artes, né? O retrato dos árabes em geral, da mulher árabe, né? O que isso representa. Então, quando ela falou disso, né? Da imagem, me veio o grande mestre Eduardo Said. Está aí, tem tradução, O Orientalismo. Perfeito. Muitas falas acertadas, como sempre, no comentário da Ana Prece, falando das mulheres argelinas nas pinturas, falando da questão do racismo que envolve também as atletas brasileiras, e é importante destacar que dessas medalhas brasileiras que nós comentamos um pouco antes, né, nós temos 3 medalhas de ouro e 3 medalhas de ouro de mulheres e 3 medalhas de ouro de mulheres negras, né? Tanto a Beatriz Souza no judô, hoje nós tivemos a dupla de vôlei de praia, né, a Duda Lisboa e a Ana Patrícia, ambas mulheres negras, e, claro, o ouro da Rebeca Andrade, também uma mulher negra. Pelo menos até agora, todas as nossas medalhas de ouro são de mulheres negras. A Ana Prece também leu o comentário do João Carlos da Costa Fraga, que eu queria... um comentário ótimo, inclusive, sobre o caso da Ednancy Silva, né, que é a judoca brasileira que sofreu, né, o mesmo preconceito que está sofrendo a Imani Khelif agora, né. Só queria acrescentar o caso de que o caso da Ednancy aconteceu durante as Olimpíadas de Atlanta, 1996, há quase 30 anos, né. Mas que bom que as pessoas lembram, né, até para a gente poder também ter um pouco de empatia com o caso da Imani Khelif, né? E lembrar que o comentário do João Carlos da Costa Fraga foi um superchat. Muito obrigado, João Carlos, por isso. Rapidamente, outros comentários da nossa audiência. O Antônio Carlos Porcê: isso é uma maldade absurda, todo repúdio ao que fizeram com essa moça da Argélia. O Orlando Balbino Neto: parabéns à argelina que resistiu bravamente aos insultos e preconceitos e mesmo assim ganhou a medalha de ouro. Então, muito legal aí. E nós chegamos à parte final do programa, né? E a gente sempre termina saindo um pouco dos temas político-esportivos para começar a tratar dos temas apenas políticos. Nós vamos falar de Venezuela e eu queria pedir para vocês comentarem o cenário atual no país, né? Com uma oposição que voltou a apostar na fórmula do presidente autoproclamado, né? E também pedir para vocês avaliarem a postura adotada pelo Brasil, né, em conjunto com os governos do México e da Colômbia. Quem começa respondendo dessa vez é a Ana Prestes. Eu estou aqui rindo um pouco porque a gente fala muito de Venezuela esses dias, né? Todo mundo aqui
bem afinado com o tema Venezuela. Incrível como esse tema ele mobiliza e ele mobiliza um mundo de comentários que a gente gostaria que fossem melhor informados, né? Então, eu acho que esse é um papel. Produz novidades todo dia, né, Ana? Sim, pois é, eu ia falar agora, eu ia complementar isso agora. Eu queria parabenizar o Ópera, porque tem sido muito aguerrido nisso aí, nessa capacidade de trazer sempre novas informações, de disputar esse espaço, Victor, de trazer informações, porque é uma terra um pouco arrasada, né, de um certo tenta-se dar assim uma espécie de fato consumado, né? De que do que qualquer coisa que venha da Venezuela não serve, lá não tem justiça, lá não tem sistema eleitoral, lá não tem um sistema regular de partidos, lá não tem uma democracia. Então isso também é importante o papel do Ópera nesse sentido de sempre manter esse debate. Bom, falei aqui bastante e indo direto para as suas questões. A situação hoje na Venezuela é uma situação tensa, sim, pós-eleições. A gente não pode falar que ela não é tensa politicamente, embora o país está vivendo seu cotidiano normalmente. Você não vê mais aqueles atos de vandalismo, as guarimbas, como no comecinho ali da semana pós o domingo eleitoral. Você tem hoje um sistema de justiça que está envolvido, né, lá, inclusive parece que o Maduro hoje, inclusive, foi como se chama lá? É a corte deles, né? Tipo o STF nosso, né? Supremo Tribunal de Justiça. Isso, Supremo Tribunal de Justiça, para prestar esclarecimentos. Não sei qual foi exatamente o que é exatamente o nome da fala que ele fez lá, a participação dele lá, mas a gente sabe que está tendo uma apuração também. E a gente está percebendo aí eu quero até ouvir o professor Reginaldo o que ele acha. A estratégia da oposição muito parecida com aquela adotada lá atrás, com Guaidó e etc., de autoproclamar um presidente, mas com menos adesão mais baixa, inclusive dos Estados Unidos, recuo dos Estados Unidos, e os europeus também muito de olho no que o Brasil vai fazer. Brasil, Colômbia e México, eles estão fazendo, na minha opinião, uma espécie de paredão anti-OEA. Assim, é importante o papel que eles estão cumprindo de contenção do golpismo. Eu acho que é uma postura. Muita gente fica assim, por que não reconhece logo? Ou por que não reconhece logo? Né? Mas eu acho muito interessante o papel que esses três países estão cumprindo, porque não deixa de ser uma atitude respeitosa com o processo eleitoral venezuelano, não assodada, não histriônica, desesperada, né? Calma, equilibrada, e que tem feito com que essa sanha golpista, né, de já declarar Maduro como derrubado e já tentar promover um novo governo não eleito, né? Não eleito naquele domingo, dia 28. Então, está segurando essa sanha também. E vamos observar, eu acho que as próximas semanas vão dizer muito sobre esse processo. Perfeito. Passando a bola para o professor Reginaldo Nasser. Como você vê a Venezuela, professor? Não, eu concordo com a Ana. Eu vi muita discussão e não tive oportunidade de entrar, até porque também acho que tem outras pessoas aí, a Vanessa, o Maringoni, o Breno, a própria Ana, que está aqui, tem acompanhado com mais atenção. Mas falando aqui da questão internacional, né, em primeiro lugar é que os fatos eles vão se desenvolvendo e não tem mais volta. Não há mais volta. Né? O Maduro é o presidente. Para haver, aspas, uma volta, é uma guerra civil. Por quê? A oposição deve saber, e quem apoia a oposição mais ainda,
que não há possibilidade da oposição tomar o poder, ser reconhecido como presidente. Isso é impossível, né? Então, em relação a isso e esse fato, por outro lado, é importante ter uma ação de outros países que leve ao convencimento aqueles que estão, não casos menos dos Estados Unidos, que é por outras variáveis, mas no momento agora, principalmente dos europeus. E que países são esses? A Ana falou bem, é uma barreira contra o EA, que já foi feita em outras situações. O Brasil também teve atuação, lembrando lá atrás, conflito Peru, Equador, a questão de Cuba, né, do grupo que foi formado. Então, o Brasil tem uma tradição aqui na América Latina de formar esses grupos, liderar esses grupos, né, e fazer, por meio do diálogo, trazer não essa oposição golpista, assassina, trazer outros elementos, porque é preciso nesse momento. Isso aí é importantíssimo para manter o governo Maduro. E o Maduro precisa ser mais hábil. Isso é bom que se diga. Por quê? Já antes da eleição, são pequenas declarações, podem ser distorcidas ou não, mas quem está na política sabe como é isso. E o que ele falou do Brasil. O Brasil é a peça-chave, sempre foi, hoje mais ainda, para a Venezuela. Isso está claro. Eu não vi o desdobramento disso, mas o Macron dizendo que está com Lula, né? Então, o trabalho, vamos dizer, os insights políticos do Lula, quanto político, hábil, são fundamentais, e o profissionalismo do Amorim. A outra coisa também é uma forma, certas pessoas que entram para discutir diplomacia, a diplomacia tem uma lógica própria, tem um tempo próprio, tem um registro próprio. Não pode transferir para a diplomacia a lógica da política interna. É outra coisa. Então, algumas cobranças que foram feitas aí, o Amorim, a crítica ao Lula, por parte da esquerda, eu acho completamente injusta. O Lula está lidando bem com a situação. Aquela bandeira brasileira na Embaixada Argentina na Venezuela, fantástica, fantástica. Aquilo lá eu acho que às vezes os símbolos são casuais. Esse revela bem. Por quê? Alguém que não sabe o que é diplomacia, eu não entrei nem aqui de direita e esquerda, eu falei de diplomacia, né? Abandona o país, como é o caso do... Uma loucura. Quer dizer, alguém precisa estar lá, né? Alguém precisa fazer o trabalho. E aí vai o Brasil fazer, pela Argentina e Peru. É um caso, eu estou sugerindo aos alunos aí investigar, entrevistar a pessoa e pesquisar, porque é um caso muito importante e traduz bem, né? Outro dia vi um artigo de um jornalista na Folha, jornalista com todas as críticas, sempre foi muito respeitado, etc., mas desancando o Lula e o Amorim, que eles ficam defendendo o Maduro. Como eu disse, vou entrar em esquerda e direita. O bolsonarismo, ele foi e é tão ruim, o bolsonarismo em geral, não é só o Bolsonaro, mas enfim, para esse ambiente político, que ele tirou das pessoas até mais sensatas a percepção do que é diplomacia. As pessoas não sabem mais o que é. Entendeu? Então, não, faz isso, faz aquilo. Então, eu acho que eu tenho várias críticas ao Itamaraty, mas esse aspecto é o profissionalismo do Itamaraty, principalmente na figura do Amorim, e que desde o início do governo Lula sempre combinou muito bem os insights do Lula, os insights políticos, a forma como ele vê com cuidado as coisas, e a Ana falou essa coisa dos Estados Unidos, esse recuo, ou pelo menos não como estava antes, envolvimento, e acho que o tempo é importante. O tempo é importante e restituir esse processo de uma forma mais equilibrada, e repito, para que não vá para a guerra civil, para que não tenha golpe desse povo que já está sofrendo, e passar para outra etapa importante, que são as sanções da Venezuela. Eu acho que isso também é um elemento que está ligado aí, né? Porque tudo bem manter o governo agora, mas continuar com esse sistema de sanções e esse cerco que faz a Venezuela,
como se faz o cerco a Cuba, como faz o cerco ao Irã, como faz esse cerco à Rússia, etc., é algo que precisa ser discutido. Agora, é assustador. Eu estou escrevendo um artigo acadêmico sobre sanções dos Estados Unidos em geral. O Trump tem uma comparação. Ele levou o máximo as sanções. O máximo. Sabe o que aconteceu com o Biden? Fez mais do que o Trump. Então, é um negócio do lado da sociedade americana. É verdade. O Biden aumentou, que é em número, em extensão, o tipo de sanções e os países atingidos. Então, é uma loucura, porque tem sanções contra país, sanções contra indivíduo, sanções, as chamadas sanções secundárias, quer dizer, Ana sabe disso, que é Cuba. Se alguém da Itália, por exemplo, uma empresa tal, vai lá para Cuba, ela pode ser punida pelos Estados Unidos. Então, assim, é um universo. Assim, e vou concluir com o Woodrow Wilson, que eu estudei muito estudo, não era extrema-direita, para dizer, eles são mais inteligentes. Ele dizia, tem um negócio aí que atinge mais do que mandar soldado e dar tiro, é sanção. Ela faz o país descer ao seu nível mais baixo, porque atinge o funcionamento da economia. E ele tem razão. Quer dizer, claro, tem razão que é assim, mas não de fazer. Então, às vezes, mata muito mais do que guerra. Então, eu acho que esse é um papel muito mais difícil e tudo, mas que o Brasil teria condições de cumprir. Enfim, eu vejo muito positivo e o Brasil cresceu com isso. Perfeito. Vamos ler aqui mais alguns últimos comentários da nossa audiência. A Marisa Souza Lábio diz: Maduro, não entregue a Venezuela para a extrema-direita. O Giovanni Monteiro, que fala: a Venezuela é tão importante que até é pauta para a prefeitura da cidade de São Paulo, provavelmente se referindo ao debate de ontem, onde muitas perguntas sobre a Venezuela, curiosamente, todas elas direcionadas ao mesmo candidato. Enfim. E eu queria terminar com um comentário da Silvia Ferla, que traz uma informação que é muito importante a gente frisar, que a professora Ana Prestes falou, sobre a presença do Maduro numa audiência hoje no Supremo Tribunal de Justiça lá da Venezuela, que é o STF deles, e a Sandra lembra que ele foi apresentar as atas do partido dele e todos os candidatos fizeram isso, a Sandra faz aqui, todos, houve uma cariação entre os candidatos para mostrar, não foi uma cariação, mas uma comparação entre as atas, cada partido, cada candidatura foi levar suas atas e o tribunal vai comparar as atas para saber se todas estão apresentando os mesmos dados, que é uma forma também de fazer essa audiência. Todos os candidatos foram, menos um, que foi o candidato Edmundo Gonçalves Urrutia, que é o candidato da extrema-direita, que é quem está contestando os resultados. Todos os outros 8 candidatos, incluindo Nicolás Maduro, estiveram na audiência de hoje no Tribunal Máximo da Justiça da Venezuela. E com essa informação muito importante, nós chegamos ao fim desta edição do programa Ópera Olímpico. Hoje nós conversamos com a Ana Prestes e com o Reginaldo Nasser. Muito obrigado aos dois, muito obrigado ao Zé Igor, fazendo mais um maravilhoso trabalho nos bastidores, e muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Uma boa noite a todos e até o próximo programa.